Evangelho de João, capítulo 2, este é o terceiro domingo que eu venho pregando em cima desse capítulo. E acredite, eu tenho pulado tantas coisas, porque tem tanta coisa preciosa dentro desse capítulo de João, que a gente nem imagina. Boa viagem. João capítulo 2. Semana atrasada, a gente pregou do versículo 1 ao 12. Semana passada do 13 ao 17. E hoje eu quero que a gente medite do 18 ao 22. Todo mundo achou aí? Evangelho de João, capítulo 2, do verso 18 a 22. Perguntaram-lhe, pois, o judeu: que sinal nos mostra para fazerdes estas coisas? Que coisas? Versículo 13 ao 17, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Jesus faz um açoite com uma corda, né? E ele expulsa aqueles que vendiam, aqueles que compravam, expulsa as ovelhas, os bois, derrama o dinheiro no chão, né, dos cambistas, vira as mesas e declara, né, e a gente falou muito sobre, semana passada, sobre isso, que realmente o templo, como ele diz, a casa do meu pai, né, vocês estão fazendo de casas de negócios, e a gente tratou muito sobre isso, porque também nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E aí vai no versículo 18, né? Porque fazeis estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias os reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Amados, eu quero que a gente se reporte a esse momento. Jesus, ele estava em Jerusalém, que geralmente Jesus, ele ia pontualmente, ele não vivia em Jerusalém. O ministério de Jesus acontecia na Galiléia. Era na Galiléia que Jesus passou a maior parte do seu ministério de 3 anos. Mas pontualmente ele ia a Jerusalém para algumas festas, para alguns momentos. E nessa ida dele, esse versículo 13 diz que ele vai para a Páscoa. Então ele está em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E ele vendo aquilo que está acontecendo no templo, o templo foi algo assim desejado por Davi, o rei Davi. Porque Davi disse: eu moro em palácios, e o Deus da qual eu sirvo não tem um local, não existe um local para ele, para a gente possa adorar. E Deus até nem gostava da ideia, mas Davi falando sobre aquilo, e ele desejou construir, Deus permite que ele construa, só que Davi não vai construir, ele vai juntar todo o ouro, toda a prata, e esse templo ele só vai ser construído através do seu filho Salomão. E como diz os judeus, foram gastos 46 anos para que esse templo fosse construído. Era uma das maravilhas do mundo antigo. Havia toneladas de ouros, de prata, de madeira de primeira qualidade. O templo em Jerusalém
era o ponto aonde toda a humanidade nesse período gostaria de conhecer. Esse tempo que depois ele sofre algumas consequências por conta da desobediência do judeu. A Babilônia vai, destrói esse templo e faz um bocado de coisa, mas depois Herodes reconstrói ele. Na verdade, vai Esdra para reconstruir, Neemias reconstruir a cidade, e depois Herodes dá uma ajustada nele, uma arrumada nele, e Jesus está aí, nesse templo já aí. Mas o judeu sabia e compreendia, porque aquilo era o lugar da manifestação de Deus. Havia um local no templo, que o templo ele tinha um átrio, que ficava a bacia dos sacrifícios na entrada, e quando se entrava no templo, no prédio, porque isso ficava dentro da muralha, mas quando se entrava no prédio do templo, havia dois lugares, um lugar chamado Santo e um outro lugar chamado Santíssimo dos Santos, separado desse lugar santo por uma cortina densa, pesada. E nesse lugar santo, os sacerdotes entravam lá. E lá nesse lugar chamado Santos, havia o maná, havia a vela acesa, as luzes acesas, representando a presença do Espírito Santo de Deus, o maná se referindo ao pão da vida. Mas no Santíssimo dos Santos, só entrava naquele lugar o sumo sacerdote uma vez por ano. Porque no Santíssimo do Santo era o lugar da Shekinah de Deus, ou seja, da nuvem de glória de Deus, era aí que se manifestava. E o sacerdote só podia entrar naquele Santíssimo dos Santos para pedir perdão sobre os pecados do povo e dele com sangue de cordeiro. Então o judeu sabia que aquele era o lugar santo. Porque quantas vezes a glória de Deus não se manifestou naquele lugar? Mas Jesus, diante daquele prédio belíssimo, enorme, Jesus vai dizer uma coisa que eles ficaram extasiados. Porque Jesus vai dizer assim: olha, derruba isso aqui, que gastaram 46 anos para construir, e hoje seria bilhões de dólares talvez para construir aquilo. E Jesus está dizendo: em 3 dias eu reconstruirei e tal. Mas graças a Deus que João, para nossa compreensão, versículo 21, diz do que Jesus estava falando. Diz o verso 21, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Agora, preste atenção, amado, como isso é importante. O que o judeu estava pensando, o judeu estava correto. Porque, de fato, o templo construído por Salomão era o lugar da manifestação de Deus. Só que o que Jesus vai dizer é que agora o verdadeiro templo não é mais aquele prédio, mas ele, a sua pessoa, a sua carne. Agora a manifestação de Deus para o homem já não seria mais através do Santíssimo dos Santos, do templo, daquele prédio maravilhoso, mas seria através da sua pessoa. É por isso que Jesus está dizendo: destrua isso aqui, e em 3 dias eu vou edificá-lo. E João diz, ele estava se referindo ao corpo dele. Então veja como isso é importante.
Porque a partir daqui, o que Jesus está dizendo é que a manifestação de Deus para nós, o momento, o local que ele iria se manifestar já não seria mais num local geográfico, mas seria numa pessoa chamada Jesus de Nazaré. O apóstolo João, no capítulo 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14 diz que o verbo se manifestou, o verbo se tornou carne, e habitou entre nós. E versículo 18 diz que João diz que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, o tabernáculo agora, lá do Antigo Testamento, lá do deserto, que depois entra para o templo em Jerusalém, que vai, que agora com a cidade já conquistada, um povo já com um local geográfico e tal, é permitido se construir o templo. Agora esse santuário, esse templo seria o próprio Filho de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que em Cristo Jesus está toda a sabedoria, toda a plenitude da divindade. Para a cabeça do judeu naquele momento, eles não iam conseguir entender daquilo que Jesus estava falando, e talvez nem nós iríamos entender. E João diz, olha, ele estava se referindo ao corpo dele. Ao corpo dele. Como isso é precioso para nós. Como isso é importante para nós. Ninguém poderá se dizer cristão se tiver uma percepção errada com relação a Jesus. Por exemplo, aqui mesmo, qual era o problema do judeu? Eles estavam pedindo um sinal. Esse sinal já havia acontecido em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Esse sinal já havia acontecido da sua glória, a própria expulsão dos cambistas do templo. Aquilo era uma manifestação da glória, porque só Deus poderia fazer aquilo e não ser reprovado ou não ser até assassinado naquele local. Mas o judeu queria um sinal. E por que ele queria um sinal? É porque eles queriam se convencer de Jesus, que Jesus era quem ele era? Não era, não. E aí não dá nenhum sinal para eles. Ao contrário, Jesus vai dizer sem sinal que ele vai reconstruir esse templo em 3 dias. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Aprove a Deus que dele residisse toda a plenitude da sua divindade. O profeta Isaías capítulo 7, versículo 14, diz que uma virgem conceberá um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Esse é o ponto. É essa manifestação. É disso que Jesus está falando no templo em Jerusalém. Que para quem conhece a história, sabe que no ano 70, esse templo ele foi totalmente destruído, como ele vai dizer. Em Lucas 21, em Marcos 13, Mateus 24, a respeito da destruição desse templo. Que o general Tito vai lá e arrebenta com tudo. No ano 70, ele vai falar sobre a destruição desse templo. Mas esse templo já não valia mais. Porque quando Jesus foi crucificado,
crucificado, você lembra o que aconteceu com a cortina densa que separava o lugar santo do Santíssimo do Santo? Foi rasgada. E foi rasgada não de baixo para cima, mas foi rasgada de cima para baixo, como uma prova inequívoca de que era Deus que estava rompendo. Que agora a maneira de se aproximar de Deus já não seria mais através do cerimônia, ou através do prédio, de um local. Não. Mas através de uma pessoa chamada Jesus Cristo. É desse templo. E baseado nisso, eu gostaria que a gente refletisse, pelo menos em duas verdades que eu acho assim preciosas. Na compreensão de que Jesus agora é o templo de Deus. Templo. Nessa visão, nessa compreensão. O judeu, ele andava, dependendo de onde ele morasse, às vezes ele andava meses para chegar a Jerusalém, para ir ao templo. Tem uma coisa interessante que me veio na mente aqui agora. Existe uma teologia de que diz que o templo em Jerusalém ainda vai ser reconstruído. Isso é arrebentar com a igreja. Isso é arrebentar com Jesus. Porque se uma coisa já não tem mais nenhum valor, em João capítulo 2, Jesus vai dizer que não terá mais valor isso. Agora como é que vai voltar a ter valor novamente se aí você vai desprestigiar Jesus? Então já não é mais o corpo dele, vai chegar um momento que será o templo em Jerusalém de novo. Quem pensa assim é o judeu não convertido, ou então cristãos que têm entendido, compreendido, de que ainda vai haver essa manifestação lá. Mas nunca foi propósito de Deus que o templo fosse reconstruído novamente, porque o templo ele já está presente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto. O que está acontecendo aqui, ele nos dá a visão, ou eu diria, define para nós qual é a percepção correta que nós precisamos ter do Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Para algumas pessoas, Jesus era apenas rabi, mestre. Outras pessoas, inclusive acontece aqui em João capítulo 2, que se aproximaram de Jesus e viram em Jesus um curandeiro, um milagreiro, uma pessoa que fazia e fazia mesmo. Porque os milagres de Jesus eram autenticados pela verdade. Não é esse milagre que você não vê, que você não consegue comprovar, que você não consegue pegar, que você não consegue palpar. Não é isso. Porque quando Jesus curava, ele curava. E fim de papo. E isso trazia muitas pessoas para perto de Jesus. Porque muitas pessoas foram encantadas pelos milagres dele. Muitas pessoas foram impactadas pela palavra dele, pela pregação dele. Muitas pessoas foram profundamente tocadas pelo amor dele, pela pessoa dele. Muitas pessoas, multidões vieram a Jesus. Lucas chega a dizer no capítulo 9 que grandes multidões, ele usa multidões no plural. Havia uma enorme multidões se aproximando de Jesus. Mas qual era o ponto? Por isso que estou dizendo, a percepção que nós temos de Jesus
vai definir que tipo de cristão eu sou, que tipo de fé eu tenho. Eu vou falar mais um pouco, talvez domingo que vem, mas no final desse capítulo diz que multidões vieram para ele, mas Jesus não se confiava neles, porque conhecia o coração de cada um deles. Então quem é Jesus para você? Eu não estou dizendo que, aliás, todos nós, né? Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós estamos sempre, nós não conhecemos nada dele. Então geralmente você vem por uma necessidade. Quando não é uma necessidade física, ou emocional, ou espiritual, mas é uma necessidade de, sabe, de poder firmar a sua fé, a sua vida, não é? Mas a enorme maioria de nós viemos porque nós vivemos num mundo de muitas desilusões e frustrações, e dores, e tormentos, e morte, e percas, e prejuízos, e tudo. E aí muitas pessoas elas vão a Jesus. Nós nos aproximamos a Jesus por isso. Mas o ponto é que quando eu começo a conhecer Jesus, o que Jesus continua sendo para mim? Porque se Jesus continuar sendo o curandeiro, se Jesus continuar sendo apenas aquele que eu vou ler as escrituras, que eu vou aprender, vou ser um biblicista, um conhecedor profundo da palavra, com muitos textos decorados, memorizados e tudo mais, e você vai e tudo isso, e você confunde tudo isso com Jesus, ou se Jesus é aquela pessoa que sabe que você se aproxima porque você leva vantagem, porque você não quer ir para o inferno, porque você quer ir para o céu. Eu não sei o que está levando você a se aproximar de Jesus. Quem é Jesus para você? Amados, eu digo isso com todo o temor do coração, porque é tão fácil a gente ficar perto de Jesus pelas motivações erradas. Não foram poucas as pessoas que tentaram se aproximar de Jesus. Alguém certa vez chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu vou te seguir. E Jesus diz: olha, a raposa tem os seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde sequer reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: pensa bem, porque talvez você me seguir vai ser um desastre financeiramente. Outro chegou para Jesus e disse: Senhor Jesus, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Provavelmente o que aquele moço estava dizendo, talvez sendo ele o filho mais velho, ou o filho único, ele disse: eu quero te seguir, Jesus, mas eu não posso abandonar o meu pai, eu preciso ficar com meu pai até que meu pai morra, porque eu tenho que cuidar dele. E Jesus diz: deixa que os mortos enterre os seus próprios mortos, e você me segue.